vamos ministrar uma palavra que tem o tema As Marcas da Plena Convicção. Amém? Glória a Jesus. Então abra comigo a palavra do Senhor em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 14. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Enquanto você abre, eu vou fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos diante da Tua Palavra. Pai querido, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas. Pai querido, que o Senhor venha com a Tua bênção sobre as nossas vidas, que o Senhor derrame sobre nós a Tua unção para a ministração desta palavra. Pai querido, em nome de Jesus, eu entrego a Ti, Senhor, a Igreja Cristã Rede de Acolher, e cada um, Senhor, que vier assistir e ouvir essa ministração, onde chegar o som da minha voz, Pai, que seja, Senhor, a Tua bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 14. O tema da mensagem é As Marcas da Plena Convicção. Amém? As Marcas da Plena Convicção. Então, a minha tradução é a tradução King James. Amém? King James, talvez seja um pouquinho diferente da sua, mas diz assim a palavra do Senhor: Tu, no entanto, permanece no ensino que recebestes, sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Eu vou ler mais uma vez aqui na minha versão. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tens plena convicção. Na sua está assim, Daniel? A minha tá semelhante. Essa plena convicção está como? Das quais tem convicção. Das quais tem convicção. Amém. A sua, Bianca? Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Fiel àquilo que lhe foi ensinado. Amém? Glória a Jesus. Então, na minha eu escolhi essa tradução da King James, porque ele usa essa palavra que diz plena convicção. Me chamou muita atenção essa palavra plena convicção. Para aqueles que estão nos assistindo aqui pelo Facebook, deixa eu até pegar o livro. Nós estamos fazendo uma ministração do livro de esboços para a pregação. Amém? Então, hoje nós estamos gravando para poder, na próxima edição vai sair com o QR Code, para que as pessoas que tiverem o livro em mãos possam também ouvir e não somente ler. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. As cartas dessa Timóteo. Então Timóteo, deixa eu falar aqui uma introdução, né? A gente vai falar sobre Timóteo. Quem foi Timóteo? Timóteo, ele foi um discípulo de Paulo, e esse discípulo, ele era um pastor. Amém? As cartas a Timóteo e a Tito são chamadas de as cartas pastorais. Então, algumas pessoas podem dizer assim: mas a igreja somos nós, né? Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja, e nós não precisamos estar na igreja. Então, se nós não precisamos estar na igreja, então essas recomendações que Paulo faz ao seu discípulo Timóteo perdem um pouco o seu sentido, né? Porque ele fala sobre o como deve ser o comportamento das pessoas dentro do ministério, acerca da família, acerca dos irmãos, como deve ser o obreiro. Então, se não fosse necessário estar na igreja, então não teria necessidade de termos isso escrito na Bíblia, mas não é o que nós temos. Então essas são as chamadas cartas pastorais. Amém? Timóteo, ele era considerado o destinatário principal dessa carta, mas, como eu disse, a carta não foi escrita para instruir somente, mas ela foi também para trazer
um ensinamento para aqueles irmãos que estavam congregando na igreja que ficava ali perto, eu até anotei aqui, ficava em Éfeso, né? Timóteo ele era o pastor da igreja de Éfeso. Então essa carta ela foi escrita aproximadamente, né, diz a tradição, mais ou menos no ano 65 da nossa era, da era cristã, depois de Cristo. E segundo a tradição, Timóteo ele tentou impedir uma procissão pagã, e em resposta os pagãos o apedrejaram e ele morreu. Ele foi um mártir, né? Ele morreu martirizado. Então, irmãos, o que esse texto pode falar conosco nesta noite? O que é essa plena convicção de que Paulo falou para Timóteo? Ele disse: olha, permanece nesse ensino no qual você tem plena convicção. Irmãos, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Então, essa fé, ela pode ser representada como essa palavra, convicção. A palavra no grego é a palavra pistis, que significa convicção da verdade. É a fé com a ideia de confiança, de fidelidade. Então, o primeiro ensinamento que nós temos é que essa convicção que Paulo está falando, essa plena convicção, primeiramente está relacionado à fé. Está relacionado à fé que ele tinha que ter naquilo que lhe foi ensinado. Nós aprendemos muitas coisas, irmãos, durante a vida. Nós vamos para a escola, aprendemos matemática, aprendemos língua portuguesa. E quando nós chegamos na igreja, nós também aprendemos acerca da fé. Nós aprendemos acerca de uma palavra que Deus entregou para que possamos experimentar uma novidade de vida, experimentar algo que muda a nossa história, experimentar algo que é espírito e vida, e que a gente pode viver o sobrenatural de Deus através dessa palavra que fala conosco. Porque a palavra ela é viva, meu irmão. Quantas vezes eu tive assim respostas tão tremendas da parte de Deus, só pelo fato de abrir a palavra do Senhor, só o fato de abrir a Bíblia e ler. Às vezes nós vemos profecias, às vezes nós vemos tantas coisas, mas a fé é o princípio dessa convicção que nós precisamos crer, que nós precisamos experimentar, amém? Então o que é fé? A fé é o firme fundamento, é a convicção, é a certeza das coisas que não vemos. Eu nunca vi Jesus, mas eu tenho convicção de que Ele existe. Eu nunca vi Jesus, mas eu tenho convicção que Ele vai voltar. Eu nunca vi Jesus, mas eu sei que Ele me ama, porque Ele me resgatou da minha vã maneira de viver. Eu costumo dizer que eu fui encontrado por aquilo que eu não procurava. Eu encontrei o que eu não procurava. Eu nunca tive uma vida religiosa. Eu nunca fui nunca me apresentaram à religião, e um dia simplesmente o Senhor me encontrou. Um dia Ele mudou a minha história. Um dia Ele escreveu um novo tempo em minha vida. E a partir de lá, meu irmão, eu pude experimentar essa fé. Não uma fé de acreditar, não é uma fé simplesmente de você acreditar em algo. É uma convicção que vai além da nossa razão. É uma convicção que vai além da nossa capacidade intelectual de discernir as coisas. A fé é algo que flui de dentro de nós, e nós não sabemos como, não sabemos explicar, mas nós cremos. Nós cremos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Então aqui, o primeiro ponto é esse. Essa plena convicção é a fé que nós precisamos ter. E a segunda palavra aqui que eu queria enfatizar é a palavra amém. Nós falamos amém muitas vezes, né? Que é amém? O que significa amém?
Essa palavra amém, ela é uma palavra que em outros idiomas continua a mesma coisa, né? No inglês a palavra amém continua amém, no hebraico a palavra amém continua amém. Então, o que significa essa palavra? Essa palavra, ela significa, quando ela é escrita na Bíblia, no começo de alguma frase, ela significa certamente, ela significa verdadeiramente, e quando ela é escrita no final, significa assim seja. Então é uma convicção, assim seja. Quando você fala amém, quando você faz uma oração, você fala, Senhor, me abençoa, me ajuda, aí você fala em nome de Jesus, amém, você está dizendo que assim seja. Amém? Amém. Que assim seja? Amém. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, as marcas da plena convicção consiste em permanecer no ensino e na prática da palavra de Deus. Então eu queria aqui compartilhar rapidamente alguns pontos que eu entendo como essas marcas dessa plena convicção, dessa fé, desse amém que nós vivemos a partir do momento que começamos a conhecer a palavra. Então, primeira coisa é que a plena convicção, ela destrói a confiança em nós mesmos. Ela destrói a confiança em nós mesmos. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. Ele diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Jesus estava contando uma parábola para as pessoas específicas aqui, para pessoas que confiavam na sua própria justiça. E aí ele diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era um publicano. O que era um publicano? O publicano era um judeu que ele prestava serviços para Roma na época de Cristo. Então ele era um cobrador de impostos. Então imagina que ele era um judeu que cobrava impostos dos seus próprios irmãos judeus para Roma, para o Império Romano. Então ele era considerado um publicano. Essa palavra publicano vem de 2 palavras, que é publis canis, ou seja, cães públicos. Não era uma palavra de elogio, não, era uma palavra de crítica. Eles eram odiados pelos judeus porque eles eram irmãos que trabalhavam para Roma. Então subiu 2, um fariseu que era um religioso, todo vestido com os aparatos religiosos, né? Ele tinha ali toda aquela estrutura espiritual religiosa, e subiu esse publicano, e os 2 foram orar. E aí Jesus contando essa história, o fariseu, que era o religioso, em pé, orava no íntimo, ou seja, ele nem falava, ele nem abria a boca, ele orava no seu coração e falava com Deus, e dizendo assim: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Olha a oração do camarada: eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como este publicano aqui. Nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Era dizimista o fariseu. Dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ele batia no peito, não tinha nem coragem de olhar para o céu, e dizia: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus disse: eu lhes digo que este homem e não o outro, este o publicano e não o religioso fariseu, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Glória a Deus. Então,
A marca da plena convicção é quando a nossa confiança em nós mesmos, ela se desvanece. Eu não confio mais na minha própria capacidade, eu não confio na força do meu braço. A plena convicção que eu tenho em Cristo me faz crer que Ele é suficiente na minha vida. Eu não dependo mais de mim mesmo. Eu vinha falando com o Caurê no carro, e a gente falava sobre a faculdade, né? Que o ano que vem é o último do colégio, o terceiro ano. Eu estava conversando com ele, dizendo se ele já estava pensando no que ele queria fazer de faculdade, o que ele ia fazer. E ele estava pensando e dizendo que queria ver alguma coisa que desse algum dinheiro, que desse um salário bom para ele. E aí eu falei para ele assim, você não pode motivar a sua escolha da sua profissão baseado no quanto você pode receber de dinheiro, porque Deus, ele pode te prosperar mesmo você sendo um pipoqueiro. Você pode ganhar muito dinheiro vendendo pipoca, porque Deus é na sua vida. Então você tem que buscar uma profissão que você sinta que seja algo que você goste, que seja algo que vai te dar prazer no seu trabalho, e Deus vai te prosperar, seja ela qual for, seja medicina, seja administração, seja o que for, contabilidade. Não faz contabilidade não, tá bom? Mas vamos em frente. A plena convicção, ela faz com que os homens aceitem as suas próprias culpas. Salmo 51, versículo de 2 a 4, ele diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Aqui, esse Salmo 51 é quando Davi comete um pecado muito grave, que ele pratica o adultério com Batseba. Ele manda matar o marido desta mulher, Urias, mandando ele para frente da guerra. E depois o profeta Natã o confronta, dizendo ali, traz uma parábola também, dizendo que ele tinha pecado. E ali ele reconhece, ele ouve aquela palavra de Deus e ele reconhece os seus pecados. Ele fala: tão somente pequei contra ti. Ele fala: lava-me da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Então, meus irmãos, essa plena convicção, a marca de uma plena convicção que nós temos na fé em Deus, ela tem a ver com reconhecermos as nossas culpas. Eu não preciso buscar uma justificativa para as minhas culpas. Eu preciso assumi-las diante de Deus. Eu preciso reconhecer o meu pecado. Amém? Terceiro, a plena convicção faz com que homens confessem essas culpas. Eles aceitam as suas culpas e depois eles confessam. Olha o que diz em Lucas 15, 17, falando do filho pródigo, uma história que é bem conhecida. Diz assim, versículo 17: caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. Versículo 20: a seguir levantou-se e foi para o seu pai, e estando ele ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou, e beijou, e o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Então, reconhecer as nossas culpas e confessar as nossas culpas é uma marca dessa fé, dessa plena convicção que nós possuímos. Porque aqui o filho pródigo, ele não só ficou na oração como Davi, né?
Davi, ele ficou ali na oração: Pai, pequei contra ti, né? Pai, me lava do meu pecado, me purifica. Mas aqui o filho pródigo, ele no seu íntimo, ele entendeu a sua culpa, e ele foi até o seu pai e declarou ali a sua culpa. Disse: Pai, eu pequei contra ti, me perdoa, eu não sou digno de ser chamado como teu filho, mas me trata como um dos teus empregados. Mas o pai, meus irmãos, o pai, ele ama o filho, o pai, ele te ama, o pai, ele nos ama. Aquele filho que estava longe, estava na prostituição, estava comendo as bolotas dos porcos, chegou no fundo do poço. Quando ele se arrependeu, ele voltou até o pai, e o pai o abraçou, o beijou. O pai imagino que ele estava fedido, né, irmão? Né? Eu até lembrei do irmão quando estava falando que estava fazendo o ministério de rua, entregando marmitex para os moradores de rua. E ali veio o irmão, né, cheirando, né, ruim, e foi lá e abraçou aquele irmão, né, orou com ele, abraçou aquele cheiro, né. Aqui eu imagino que o filho pródigo estava do mesmo jeito, porque ele estava cuidando dos porcos. Ele chegou no fundo do poço, ele devia estar há quanto tempo sem tomar um banho, e quando o pai o viu, o pai não deu nem bola para o que ele estava falando. O pai beijou, o pai abraçou, o pai amou. É isso que Deus tem para as nossas vidas, é isso que Deus tem para a sua vida. Glória a Deus. Deus te ama, Jesus Cristo te ama, e Ele não quer saber se você foi pro chiqueiro, Ele não quer saber se você viveu na prostituição, Ele não quer saber aonde você andou. Ele te ama, e Ele tem uma vida nova para você. Ele matou o cordeiro, Ele fez uma festa, e Ele recebeu de braços abertos aquele filho que confessou as suas culpas. Quarto e último, a plena convicção, ela traz a certeza da salvação em Cristo Jesus. Isaías capítulo 53, versículo 11 diz assim: Ele verá o fruto do seu trabalho, ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Meu irmão, esse texto de Isaías, ele é muito lindo, porque ele fala sobre Jesus de uma maneira tão profunda, de uma maneira tão detalhista. Mas Isaías, ele viveu 750 anos antes do nascimento de Jesus, e ele contava ali profeticamente com detalhes o ato da crucificação. E aqui ele fala sobre que a alegria que Jesus tem quando eu e você, nós temos essa plena convicção que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele se alegra. Ele fala aqui, olha, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ele se alegra quando você entrega os seus caminhos ao Senhor. Ele se alegra quando você confia, crê que Ele existe. Porque, irmãos, se nós não cremos que Ele existe, então a nossa fé é vã. Então não vai resolver nós estarmos aqui, não vai resolver nós ficarmos aqui estudando a palavra de Deus. Se Ele não existe, nós somos as pessoas mais miseráveis dessa terra. Mas nós temos uma plena convicção. Nós temos uma convicção que vem de dentro do nosso espírito, uma convicção que nos dá a garantia, a certeza de que Ele existe, e que Ele é o nosso Salvador, e que naquele grande dia Ele vai estar de braços abertos, dizendo: Vinde, benditos do meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde antes da fundação dos séculos. Jesus nos ama, e nós cremos nisso. Em João capítulo 19, versículo 30, a palavra do Senhor diz assim: Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Ainda tem alguns minutos, eu quero abrir um parênteses aqui. Quando Jesus ele disse está consumado,
ele disse tetelestai. Essa palavra tetelestai, para que você entenda o que Jesus fez na cruz. Quando um preso romano, um preso no Império Romano, ele era julgado e condenado a uma prisão, na porta da cadeia, na porta da cela dele, tinha ali uma placa. Nessa placa tinha o nome desse preso, nessa placa tinha o crime que ele tinha cometido, e nessa placa tinha a sentença de quanto tempo ele ficaria ali preso. Então vamos supor que esse preso, esse condenado, ele foi preso a uma pena de 10 anos. Se você chegasse lá, depois de 10 anos que esse camarada estava preso, você encontraria a mesma placa, escrito o nome dele, o crime que ele cometeu e a sentença que ele foi condenado. Só que embaixo teria uma palavra que estava escrito assim: tetelestai. E se você olhasse para dentro da cela, você não veria mais aquele preso, porque aquele carimbo que tinha ali naquela placa dizendo tetelestai estava dizendo que ele tinha pago o preço da culpa, daquela condenação. Ele estava livre daquela culpa, estava pago, estava consumado. E quando Jesus na cruz do Calvário entregou o seu Espírito, ele disse: tetelestai, está pago, está consumado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e eu e você hoje podemos ter liberdade, podemos estar livres, porque ele pagou o preço. Aleluia. Ele pagou o preço. Tetelestai, está consumado. Isso significa, meu irmão, que a plena convicção que eu tenho, a marca dessa plena convicção, é que Jesus já morreu no meu lugar. Jesus pagou o preço no meu lugar. Ele era inocente, ele era justo, eu culpado, eu pecador, e eu merecia a condenação da morte, mas ele pagou o preço no meu lugar. Aleluia. Por isso que eu e você, meu irmão, quando nós assistimos aquele filme A Paixão de Cristo, você não tem que falar coitadinho de Jesus, você tem que falar obrigado, Jesus, porque aquela chicotada era para você, aquele prego que furou as mãos de Jesus era para você, aquela cruz, aquela condenação era para mim e era para você, mas ele foi no meu e no seu lugar. Em Romanos capítulo 10, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É alguns que invocarem o nome do Senhor? Não. É os jovens que invocarem o nome do Senhor? É os crentes evangélicos que invocarem o nome do Senhor? Não, irmão. Se você que está me assistindo pelo Facebook, é para você também essa palavra. Se você invocar o nome do Senhor, haverá salvação. Como invocar? Nós precisamos ouvir essa palavra, nós precisamos despertar esta fé, esta plena convicção de que Jesus Cristo ele é o Senhor, de que Jesus Cristo ele é Rei, que Jesus Cristo ele vai voltar para relevar a sua igreja. Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Todo dia, irmão, nós temos que invocar o nome do Senhor. Sabe quando você invoca o nome do Senhor? Quando você crê, quando você diz: as coisas estão difíceis para mim, mas eu continuo crendo no Senhor. Invocar o nome do Senhor é o que nós fazemos. A nossa igreja não é uma igreja evangélica, né? Na placa pelo menos não está escrito assim, né? Não é uma igreja evangélica, uma igreja pentecostal.
A nossa igreja é uma igreja, se chama Igreja Cristã Rede Acolher. Cristã, porque nós invocamos o nome de Cristo. Cristã, porque nós seguimos os passos do Mestre. Cristã, porque nós temos a plena convicção de que Jesus Cristo é o Rei da Glória, é o Senhor da igreja, Ele é o nosso Rei. Porque se eu não crer nisso, meu irmão, a minha religião é vã. Vai ser um fardo para mim ficar indo para a igreja. Vai ser um fardo, você que nem aquele fariseu. Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse daqui. Eu dou o dízimo, jejum, faço a minha religião. Irmão, religião não leva ninguém para o céu, mas a tua fé em Jesus Cristo te leva para o céu. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí eu termino aqui voltando lá para 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, ele diz assim: na presença de Deus e do Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Igreja Cristã Rede Acolher, eu os exorto solenemente, que pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreende, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, em nome de Jesus. Aqui Paulo, ele completa essa ideia da marca da plena convicção, dizendo: prega a palavra, em tempo ou em fora de tempo, prega a palavra. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz para salvar todo aquele que crê. Ela é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. Amém? Você tem essa plena convicção, irmão? Você tem essa fé? Você pode dizer amém para isso? Amém. Essa marca, você não confia em você mesmo, você não confia na força do seu próprio braço, mas você confia em Deus. Você reconhece as suas culpas, você confessa as suas culpas, e você crê que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Em nome de Jesus, amém? Dê uma linda salva de palmas ao Senhor, em nome de